Vamos lá então, oitavo ano, começar a nossa aula de estudos amazônicos. Estamos então no terceiro bloco de atividades e neste texto de apoio estaremos falando então sobre o período colonial amazônico, especificamente sobre a relação entre colônia, neste caso Amazônia, e metrópole, neste caso Portugal. Então a relação entre Portugal e Amazônia, a colônia e a metrópole. Vamos então juntos conhecer essa relação aqui na nossa disciplina. Para começar então essa nossa aula, vamos descobrir para que serviam as colônias. Os territórios conquistados eram chamados de colônias e as nações conquistadoras eram chamadas de metrópole. Ou seja, a colônia é aquele local onde o conquistador dominou. No caso do Brasil, a Amazônia sempre foi colônia. Certo? De quem? De Portugal. Então, quando o texto de vocês fala das chamadas metrópoles, dos conquistadores, os nossos conquistadores, a nossa metrópole é Portugal, certo? Estamos falando de uma época bem diferente da que vivemos, há cerca de 500 anos. Nessa época, possuir colônias significava, para a maioria das nações europeias, ter mais terras, mais riquezas e mais poder. Esse foi um dos motivos que explicam por que a busca por territórios que pudessem ser colonizados aumentou a partir do século XV. Então, ter riqueza naquele período era ter terras, e ter terras era ter poder, porque a partir das terras você poderia trabalhar as agriculturas, você poderia cultivar e também, a partir dessas terras, você poderia tirar metais preciosos, não é? Então, ter terras era ter poder. Seguindo aí na apostila, vamos lá então. Nesse período, as nações que dividiram o Novo Mundo foram Espanha e Portugal. Professor, o que é o Novo Mundo? Foram aquelas áreas de terras recém-descobertas, onde era as Américas, a América. Então, a América, todo esse conjunto de territórios longe da Europa, longe daquele centro europeu, é chamado de Novo Mundo. Aqui só haviam povos originários, que nós chamamos de indígenas. Então, aqui era o Novo Mundo, já que eles não conheciam, certo? Você se lembra do Tratado de Tordesilhas? Por causa desse tratado, Portugal ficou com uma faixa de terra do continente americano bem menor do que a que acabou por ocupar. Os territórios cobiçados pelos europeus não eram desabitados, muito pelo contrário. Neles viviam povos que conheciam bem o espaço em que moravam. No entanto, os europeus, quando encontravam esses territórios, as tomavam como se fossem suas e, na maioria das vezes, passavam a desconsiderar os costumes e os hábitos das populações nativas, no nosso caso da Amazônia, os nossos indígenas. Sobre a relação entre metrópole e colônia, não podemos mais entender que a colônia era um espaço simplesmente subordinado à metrópole. Elas estavam ligadas por diversos fatores. Uma precisava da outra. Se a metrópole precisava das riquezas produzidas na colônia, os colonos precisavam da metrópole para transformar os produtos de seu trabalho em riqueza, tanto para eles quanto para a metrópole. Por exemplo, o que significa isso, professor? Se a colônia produz cana-de-açúcar, quem vai transformar aquela cana-de-açúcar em açúcar? A metrópole, com seus equipamentos, com o conhecimento da tecnologia da época. Então, a colônia precisava da metrópole para transformar os seus bens, a sua matéria-prima, em um produto, para transformar em dinheiro, certo? O principal objetivo de uma colônia, como as que Portugal teve na América, era fornecer riquezas para sua metrópole. Na Europa daquele período, os governantes acreditavam que havia duas formas de produzir riquezas. Vamos lá então, essas duas formas? Uma delas era por meio da descoberta de minas de metais preciosos. Não vamos esquecer, por exemplo, que eles queriam tanto encontrar metais preciosos na Amazônia, que eles vão inclusive buscar o Eldorado, que era uma lenda daqui da região, e vão passar um longo período então procurando o Eldorado, a cidade de ouro, não é? E outra era o comércio, não é? Se uma era tentar encontrar os metais preciosos, a outra forma de produzir riqueza com a colônia era o comércio. Os europeus acreditavam também que no Novo Mundo havia muitas minas de metais preciosos e inexploradas. Na Amazônia, por exemplo, nenhuma mina importante foi encontrada durante o período colonial.
Nesses casos, a metrópole incentivava a produção de gêneros que pudessem ser comercializados. A metrópole portuguesa via na Amazônia a possibilidade de conseguir produtos de grande interesse no mercado internacional. Ok, oitavo ano?